Olá, meu nome é Jorge Vleberton Bessa de Andrade e hoje eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso da pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Evony Albrecht e ele é intitulado de Planejamento de uma sequência didática sobre redes elétricas inteligentes na perspectiva CTS, aplicado à educação profissional e tecnológica. O sumário da apresentação, a minha apresentação hoje ela vai desde a introdução, o objetivo, o referencial teórico, a elaboração da sequência didática, a proposta da sequência didática sobre redes elétricas inteligentes, as considerações finais e as referências. Introduzindo o trabalho, eu trago aqui essa evolução que acontece hoje na rede elétrica para uma rede elétrica mais inteligente. Hoje a gente tem uma rede convencional e com a inserção de tecnologias, energias renováveis, veículos elétricos e outros aparatos tecnológicos, ele torna a rede elétrica uma rede elétrica inteligente, uma rede elétrica mais inteligente. E aí por isso é denominado de Smart Grid, ou rede elétrica inteligente. E com isso nasce a necessidade de desenvolvimento do campo educacional voltado para a área de redes elétricas inteligentes, devido que os currículos e toda a formação em educação e ensino para a rede elétrica em sistemas elétricos, eles ainda aqui no Brasil não consideram essa evolução que é dada para as redes elétricas inteligentes. E por isso essa necessidade de se desenvolver e de inserir o ensino de educação em smart grids no contexto brasileiro. O objetivo do trabalho foi propor o planejamento de uma sequência didática sobre smart grids, redes elétricas inteligentes, tendo por base os pressupostos da educação em ciência, tecnologia e sociedade, somado aos aspectos epistêmicos e pedagógicos da sequência didática do modelo de sequência didática aqui utilizado. O intuito é oportunizar a inserção do ensino de redes elétricas inteligentes na EPT, no Brasil, com vistas ao estímulo dos alunos e também dos professores para explorar, questionar e pensar sobre o desenvolvimento tecnológico dos sistemas elétricos e do sistema elétrico como um todo do Brasil. O referencial teórico, inicialmente, do meu trabalho, ele trata da sequência didática e da perspectiva CTS. Na sequência didática, segundo Psilos e Karyotoglou, 2016, a sequência didática ela é uma atividade de pesquisa e intervenção em uma temática que compreende as atividades de ensino e aprendizagem que são bem avaliadas empiricamente e adaptadas ao raciocínio do aluno. A ideia, como o próprio nome já fala, da sequência didática é um sequenciamento de ideias que foram bem validadas empiricamente e que são utilizadas e adaptadas ao raciocínio do aluno para a aprendizagem, para o ensino e aprendizagem do conteúdo. O modelo de sequência didática utilizado neste trabalho, ele se baseou na estrutura de Merroy e Psilos 2004, como mostra a figura 1, que os autores denominaram de losango didático. Nessa estrutura de Merroy e Psilos 2004, os autores eles estruturaram uma sequência didática definindo 4 componentes básicos: professor, alunos, mundo material e conhecimento científico a ser desenvolvido. Nesse losango didático, o eixo vertical representa a dimensão epistêmica, como o conhecimento funciona em relação ao mundo material, ou seja, nesse eixo encontram-se os pressupostos sobre os métodos científicos, os processos de elaboração e validação do conhecimento científico. Já no eixo horizontal, ele representa a dimensão pedagógica, onde encontram-se as escolhas sobre o papel do professor, os tipos de interação entre professor e aluno. Ainda na figura 1 do losango didático, próximo ao vértice estudantes, encontram-se as interações entre os alunos. Ao longo do lado estudantes mundo material, estão as concepções dos alunos sobre os fenômenos físicos, como formas espontâneas de raciocínio mais gerais e mais próximas do vértice estudantes. Já as atitudes dos alunos em relação ao conhecimento científico estão inseridas ao longo do lado estudantes, conhecimento científico. Dando continuidade ao referencial teórico, agora eu trato da perspectiva CTS. A perspectiva, a educação CTS, ela busca ensinar através de circunstâncias reais
que englobam os aspectos científicos, tecnológicos e sociais dos estudantes. Essa abordagem, ela propicia a compreensão das experiências cotidianas e favorece a assimilação entre as percepções pessoais dos alunos com esse ambiente científico, social e tecnológico em que ele se insere na sala de aula. Em conjunto com a educação CTS, é utilizado as questões sociocientíficas. O ensino a partir de questões sociocientíficas, ele utiliza problemas ou situações que são geralmente complexas e que permite uma abordagem de conteúdo multi-interdisciplinar, como até mostra a figura ao lado, proporcionando a aprendizagem de tópicos científicos associados tanto ao desenvolvimento cognitivo quanto ao desenvolvimento ético dos alunos. A elaboração da sequência didática, essa sequência didática, ela possibilita a união dos preceitos da perspectiva CTS, que já foi apresentado aqui, em conjunto com as questões sociocientíficas anteriormente apresentadas e com o referencial da sequência didática consagrada por Merroy e Psilo. Ela faz a integração dessas ferramentas para a construção da sequência didática aqui utilizada e aqui apresentada. O tema foco desta sequência didática, como já foi falado, é redes elétricas inteligentes, e os aspectos epistêmicos e pedagógicos eles serão considerados para potencializar uma maior interação entre o aluno e o professor. Essa sequência didática, ela foi proposta por meio de ela foi estruturada e é proposta por meio de 3 momentos pedagógicos. O intuito desses momentos é que o professor busque inserir e adequar o conteúdo de cada momento ao planejamento de suas aulas. Tratando da proposta da sequência didática sobre redes elétricas inteligentes, é apresentado no quadro 1 a organização da sequência didática. Essa sequência didática que tem 3 momentos, como definido aqui, no primeiro momento é o sistema de energia elétrica, o segundo momento é conhecendo a rede elétrica inteligente e o terceiro momento é a oficina temática sobre redes elétricas inteligentes. E aqui o quadro é dividido em 2 dimensões, como já foi afirmado. A dimensão epistêmica e a dimensão pedagógica. Na dimensão epistêmica, cada momento ele vai trabalhar a problemática, os objetivos e o conteúdo do momento na sequência didática. Já a dimensão pedagógica, para cada momento, ele vai tratar dos recursos e as estratégias utilizadas. Eu vou apresentar em seguida cada momento, falando especificamente da dimensão epistêmica e pedagógica, apresentando melhor como foi estruturada a sequência didática. Agora, tratando do momento 1, o momento 1 tem a temática de sistema de energia elétrica. Na dimensão epistêmica, é importante que o professor discuta sobre o sistema de energia elétrica, as atividades clássicas da infraestrutura de um sistema de energia elétrica, geração, transmissão e distribuição, e ele trate da importância do desenvolvimento da rede elétrica, dos sistemas elétricos inteligentes, para o contexto nacional. É importante que o docente ele trate desse sistema de energia elétrica, da rede elétrica, para apresentar o quê? A rede elétrica convencional, ou seja, para que o aluno ele consiga compreender como é e o que é, como funciona uma rede elétrica inteligente, é importante que ele compreenda antes como que funciona uma rede elétrica convencional. E aí, para isso, o professor trata, na dimensão epistêmica, de discutir esses assuntos. Na dimensão pedagógica, o professor ele pode utilizar de recursos multimídia. Sugere-se aqui que ele utilize de 2 vídeos que apresentam o caminho percorrido pela energia elétrica até as residências, e aí enfatiza todos os processos que foram vistos na dimensão epistêmica sobre o sistema elétrico, os processos que ocorrem no sistema elétrico convencional. É importante também, e sugere-se que ainda nessa dimensão, nesse momento, na dimensão pedagógica, o docente utilize de uma ferramenta de aprendizagem de simulação virtual, Virtual Grid, onde os alunos eles vão, por meio de simulações, construir uma rede elétrica convencional e aí eles vão entender como que funciona e se interar de uma rede elétrica convencional. Já no momento 2, o momento 2, ele tem a temática de Smart Grid, conhecendo a rede elétrica inteligente. Nesse momento, na dimensão epistêmica, é importante que o professor trate sobre os conceitos de Smart Grids, e ele apresenta o funcionamento de Smart Grids, e ele discuta as características, os benefícios e as necessidades da rede elétrica inteligente. Na dimensão pedagógica, o docente aqui, ele é sugerido a utilizar a abordagem expositiva
para sintetizar e apresentar os conhecimentos introdutórios sobre a rede elétrica inteligente, o seu funcionamento. Em seguida, caso seja necessário, o professor ele pode também utilizar de recursos multimídias para apresentar sobre esses conceitos introdutórios sobre a rede elétrica inteligente. E, por fim, nesse segundo momento, sugere-se que o professor utilize a metodologia ativa de estudo de caso com o intuito de potencializar o processo de aprendizagem, alinhando a aprendizagem teórica e expositiva às situações reais. Aqui o professor ele disponibiliza de estudo de caso para que os alunos eles analisem e observem os casos de redes elétricas inteligentes que já foram implementados e para eles terem uma melhor interação sobre como funciona e com o que é, na verdade, uma rede elétrica inteligente. No terceiro e último momento, que trata da temática de oficina temática sobre redes elétricas inteligentes. Nesse momento, a dimensão epistêmica ela tem que tratar de dois aspectos, os aspectos sociais e tecnológicos. Nos aspectos tecnológicos, o docente tem que discutir a concepção da estrutura tecnológica de uma rede inteligente e apresentar as tecnologias e aplicações das redes elétricas inteligentes. No contexto social, é importante que o docente ele discuta sobre a estrutura das dimensões sociais das redes elétricas inteligentes e os aspectos de aceitação social das tecnologias que são utilizadas nas redes elétricas inteligentes. Já na dimensão pedagógica, sugere-se aqui que nessa oficina temática, o docente ele realiza essa oficina integrando as questões sociotécnicas, ou melhor, as questões sociocientíficas com os pressupostos da educação CTS. E aqui é dividido essa oficina em 3 etapas. Na primeira etapa, refere-se à problematização inicial, então o professor vai trazer discussões a respeito da problematização inicial sobre a temática, trazendo as questões sociais e tecnológicas. Na segunda etapa, que diz respeito à organização do conhecimento, aqui o professor ele vai sintetizar o conhecimento, ou seja, ele vai se debruçar na explicação de conceitos, definições e relações que de forma instrucional leve o aluno a compreender as características tecnológicas e sociais das redes elétricas inteligentes e como elas se correlacionam. Já na última etapa, a etapa de implementação, é uma etapa que vai se remeter à aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a oficina temática, bem como durante toda a oficina. Aqui, o docente, sugere-se que o docente ele provoque os alunos a construir uma maquete de uma rede elétrica inteligente, de uma casa inteligente, ou de um hospital inteligente, de uma cidade inteligente, de um bairro inteligente, de uma escola inteligente. Ele vai sugerir, os alunos vão se juntar em grupos e eles vão escolher a temática que eles querem trabalhar e aí eles vão realizar, durante todo o período que vai ser disponibilizado pelo docente, a construção dessa maquete que trate dos aspectos sociais e dos aspectos tecnológicos das redes elétricas inteligentes. E aí, ao fim dessa construção dessa maquete, que vai se basear na aprendizagem baseada em projetos, os alunos eles vão apresentar por meio de seminários para os outros alunos e para o professor. Por fim, após a proposta da sequência didática sobre redes elétricas inteligentes, eu apresento as considerações finais do trabalho. Essa sequência didática, a construção dessa sequência didática, possibilitou refletir sobre os aspectos que envolvem as dimensões epistêmicas e pedagógicas, sobre a temática de smart grids, de redes elétricas inteligentes, utilizando os pressupostos da educação CTS. Essa sequência didática ela pode possibilitar a elaboração de planejamentos de ensino alternativos que contextualizem os conteúdos científicos com o conteúdo de redes elétricas inteligentes, proporcionando ao docente EPT uma percepção abrangente sobre o ensino de Smart Grid, e aí ele pode explorar conceitos científicos a partir de temáticas que se relacionam à realidade dos estudantes. Por fim, e aqui eu faço uma correção, não é por mim, infelizmente houve um erro, é por fim, almeja-se que essa iniciativa, que essa sequência didática, ela sirva de pontapé inicial e possibilite a inserção e a difusão sobre a temática no contexto da EPT no Brasil, ou seja, que seja possível inserir e difundir a temática de Smart Grids no contexto da educação profissional e tecnológica no Brasil. Aqui são as referências. E eu agradeço a atenção de todos, aqui o contato de e-mail meu e do professor Evoni para possíveis dúvidas.